Hoje estamos olhando para um caso da segunda parte do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos da América. Fishkill Landing, no início dos anos de 1880, era um local movimentado à beira do rio Hudson, no condado de Dutchess, Nova York. Era um importante centro de transporte industrial com uma economia forte, impulsionada pela fabricação de tijolos, construção naval e comércio. A vila tinha uma população de classe trabalhadora que incluía barqueiros, trabalhadores braçais e operários de fábrica, muitos dos quais eram empregados nas olarias e nos cais. O rio Hudson era central para a vida diária, com inúmeros escunas e barcos a vapor transportando mercadorias e passageiros para Nova York e outros destinos. A área tinha uma mistura de casas modestas, pensões e pequenos negócios, com muitos residentes ligados à indústria marítima. Apesar da vila ter um grande senso de comunidade, às vezes havia uma atmosfera áspera, com disputas e tensões públicas frequentes. A família de barqueiros Peys era uma das mais conhecidas. O Sr. William Pey foi um capitão de rio, mas faleceu em 1875. Seus filhos, David, John e Childs, começaram a trabalhar no rio desde cedo. Tornaram-se capitães de seus navios. Eram homens robustos, conhecidos por serem selvagens na juventude. Mas até 1882, eles deixaram seus modos indisciplinados para trás e se tornaram membros da Igreja Metodista. David Pey era muito conhecido. Sua esposa morreu em 1870, deixando-o viúvo, com a responsabilidade de criar a filha Grace sozinho. Eles moravam em uma casa na rua Division, mas quando Grace ficou mais velha, deixou o lar para trabalhar em Nova York. Em 1878, Davi casou-se novamente. Sua segunda esposa, chamada Mary, era filha de John Ferguson, um trabalhador de olaria de Bryansville. Ela teve uma infância difícil, com dificuldades e instabilidade, o que a tornou uma mulher resiliente e determinada. Todos a descreviam como uma jovem muito atraente. Ela era esbelta, tinha cabelos castanhos claros e olhos bonitos. Ela também era 22 anos mais nova que o marido. No início, o casamento parecia feliz, e em 1880 Mary teve uma filha. No entanto, com o passar do tempo, a tensão aumentou entre o casal e alguns acreditavam que essa era a verdadeira razão pela qual o capitão David Pey decidiu deixar seu cargo como capitão do escuna V.W. Brill no início de dezembro de 1882, um navio que ele possuía com seu irmão John. Sua última viagem foi para navegar com uma carga de tijolos de um estaleiro em Fishkill Landing para a cidade de Nova York. Aos 44 anos, sua saúde vinha se deteriorando. Ele sofria de reumatismo e recentemente se recuperou de malária. Ele disse às pessoas que concluiu que a vida a bordo de um navio estava cobrando seu preço em seu corpo. Então, com isso em mente, ele havia feito planos para deixar o mar e abrir uma banca de mercado na vila próxima de Matanwan. Quando retornou de sua viagem, seu reumatismo estava particularmente ruim. Então ele chamou o médico da família, Dr. A.R. Teo, e pediu para ser tratado tanto para o reumatismo quanto para a malária. Apesar do tratamento, a condição do capitão Pey continuou a piorar. Ele começou a sentir uma sensação de queimação na garganta, dor intensa no estômago e uma sede insaciável. Conforme seus sintomas se agravavam, o Dr. Teo buscou ajuda dos Drs. Henry Wilson e William Jones, ambos de Newborough. Para auxiliar no diagnóstico da misteriosa doença do capitão, foram realizados testes em seu vômito que revelaram a presença de arsênico, o que surpreendeu e preocupou a todos. Os médicos decidiram enviar a amostra para o Dr. Juris Dr. Seitz. Os testes do Dr. Seitz confirmaram seus temores, buscando uma segunda opinião. O capitão David Pey sofria de envenenamento por arsênico. Neste momento, ele estava com dores insuportáveis e sua saúde piorava velozmente. Os médicos tinham pouca esperança em sua recuperação. Então, relutantemente o informaram do sombrio prognóstico. Apesar de sua condição piorar, o capitão Pey estava plenamente ciente da situação, e entendendo o que estava por vir, ele fez arranjos para colocar seus assuntos em ordem. Ele autorizou seu irmão John a retirar o dinheiro que ele tinha no banco. A essa altura, ele estava muito fraco para até mesmo levantar uma caneta,
mas conseguiu encontrar forças suficientes para tocá-la levemente enquanto John cuidadosamente escrevia seu nome em seu nome. Era como se este fosse seu ato final, mesmo que sua força continuasse a desvanecer. O Dr. Till informou ao legista Dr. J. B. Shennick que acreditava que o Capitão Pei havia sido envenenado e não sobreviveria por muito mais tempo. No domingo, 24 de dezembro, o Dr. Shennick foi à casa na rua Division para tentar obter uma declaração ante-mortem do homem moribundo. No entanto, quando ele chegou, o Capitão Pei estava muito fraco e não conseguiu fazer uma. Sua condição continuou a piorar e na manhã do dia 26 de dezembro de 1882 ele morreu. Ao saber da morte, o legista convocou um júri para realizar uma investigação e os levou à casa para ver o falecido. Quando entraram, encontraram a viúva do Capitão Pei, a senhora Mary Pei, sentada solenemente ao lado do falecido marido, mantendo uma vigília silenciosa. Seu rosto estava marcado pela tristeza e ela chorava abertamente, mas sussurros de dúvida se espalhavam entre os presentes. Questionava-se se sua tristeza era real ou apenas uma atuação. Uma suspeita sobre seus reais sentimentos pairava sobre a cena sombria. No mesmo dia, Drs. Henry Slack, A. e D.R. Tell, João Eduardo Moray e Henry Charles Wilson realizaram um exame pós-morte. Os vestígios de arsênico eram suficientes para convencê-los de que a morte do homem foi causada por envenenamento. Amostras dos pulmões, estômago, fígado e intestinos foram levadas para Nova York para análise pelo Dr. Edward G. Love, enquanto a notícia da morte do Capitão Pei se espalhava. A comunidade foi rápida em especular sobre a morte repentina de um homem que recentemente havia se recuperado de malária e que sempre parecia ser forte e saudável. Rumores começaram a circular sobre a natureza problemática de seu casamento com sua jovem esposa e foi sugerido que no final de novembro ela havia deixado a casa conjugal, retornando apenas depois que ambas as partes concordaram em assinar um acordo na presença de um juiz de paz. Uma das condições do documento era que o Capitão Pei não causaria problemas para sua esposa sobre uma suposta falsificação de seu nome para sacar dinheiro do banco. Apesar disso, seu breve abandono do marido causou muitos boatos, especialmente em relação ao seu comportamento desde o casamento. Surgiu uma história de que o Capitão Pei havia confidenciado a um médico que se envenenou, apenas para depois retratar a declaração, alegando em vez disso que suspeitava que sua esposa o havia envenenado. Quando o capitão faleceu, seus irmãos e irmãs estavam ao seu lado e juraram que tudo seria feito para descobrir a verdade por trás de sua morte. Alguns da vila acreditavam que isso significava que eles suspeitavam que a senhora Mary Pei o havia envenenado, embora a conduta da senhora Pei desde a morte de seu marido não tivesse levantado nenhuma suspeita e ela havia agido como uma viúva em luto. O legista ordenou que ela fosse mantida sob vigilância constante. Foi notado que quando o Capitão Pei adoeceu pela primeira vez, sua esposa foi quem administrou seus remédios, mas depois daquele dia, ele se recusou a aceitar qualquer coisa dela. Quando questionada pelos médicos sobre o que ela havia dado a ele, negou firmemente ter fornecido algo além do prescrito. No entanto, sussurros de suspeitas mais sombrias continuaram a se espalhar. Um boato afirmava que na noite de segunda-feira, enquanto o Capitão Pei estava ofegante por ar, um membro da casa acordou a senhora Pei para dizer a ela que seu marido estava morrendo. Dizia-se que sua resposta era assustadoramente indiferente e tudo o que ela podia dizer era bem, e daí? Tais boatos só aumentaram as suspeitas sobre ela. Após o suposto comentário, uma busca foi realizada nas instalações. Fofoqueiros alegaram que investigadores recuperaram cinzas de um monte de lixo e um pedaço de torta embrulhado em papel que seria testado para vestígios de arsênico. Quando perguntaram ao Dr. Till se os rumores que dominavam a vila eram verdade, ele permaneceu de lábios apertados, sem confirmar ou negar. O funeral do Capitão David Pei foi realizado na tarde de quinta-feira, 28 de dezembro, na Igreja Metodista em Matyawan. A comunidade se reuniu para se despedir de um homem que passou toda a sua vida em Fishkill Landing. Sua viúva, Mary, parecia visivelmente angustiada enquanto se sentava entre os enlutados.
Muitas pessoas compareceram ao serviço da igreja e ao enterro, um testemunho do impacto de sua vida e das questões em torno de sua morte. Às 4h30, depois que os últimos enlutados partiram, o dia teve uma reviravolta dramática. A Sra. Pay foi presa e levada perante o juiz W. O. Harris. Ela foi acusada de administrar arsênico ao seu marido, o que causou a sua morte. Apesar disso, ela não foi presa de imediato. Em vez disso, foi informada de que poderia voltar para casa naquela noite, embora sob a estrita vigilância de um oficial. A investigação começou na manhã seguinte, com o Sr. H. H. Bentes, designado para representar a Sra. Pay, e o Sr. John F. Shollister, representando o promotor de justiça Jetta E. Moray. O médico que havia auxiliado o Dr. Slack na autópsia foi a primeira testemunha. Ele afirmou que nenhum dos órgãos do falecido parecia normal, exceto o estômago, que estava muito congestionado. Ele acrescentou que essa condição poderia ter sido causada por um veneno irritante. Essa descoberta foi confirmada pelo Dr. Slack, que concordou que a condição do estômago sugeria fortemente a presença de um veneno irritante. O próximo testemunho foi de William Pay, o sobrinho do homem falecido. Ele afirmou que, enquanto procurava na propriedade do seu tio, foi instruído a verificar o poço. Aqui ele disse que encontrou um pau com um pano amarrado em cada extremidade, formando uma pequena bolsa improvisada. Ele então contou ao inquérito que o conteúdo desta bolsa nunca havia sido testado. Os problemas profundos dentro do casamento Pay foram expostos para todos verem. Como um testemunho de testemunhas, pintou um quadro de discórdia, traição e tensão não resolvida que atormentou o casal nos meses que antecederam a morte do Capitão Pay. O Sr. Alan Horton, que morava perto da residência do Sr. e Sra. Pay, testemunhou que o Capitão Pay havia pago a ele por 5 dias de hospedagem para a Sra. Pay em sua casa no início de dezembro. Ele disse que fez isso porque a Sra. Pay havia deixado abruptamente a casa conjugal, mas acrescentou que após 5 dias ela voltou a morar com o marido. O Sr. Amos A. Luther foi outra testemunha. Ele informou ao inquérito que, semanas antes de sua morte, o Capitão Pay o procurou para pedir conselho e ajuda com seus problemas conjugais. O Sr. Luther disse que, após isso, ele foi falar com a Sra. Pay e pediu a ela que se encontrasse com o marido para tentar reconciliar suas diferenças e restaurar a vida formal deles juntos. Então, com um suspiro, ele disse que seus esforços foram em vão. Quando perguntado se o Capitão Pay havia lhe contado algo mais, o Sr. Luther disse que sim. Então, olhando para o júri, ele explicou que havia mostrado áreas da casa onde a Sra. Pay removeu móveis e roupas de cama, aparentemente levando os itens para os Hortons. William Ding, que morava do outro lado da Rua dos Pays, testemunhou que visitou o Capitão Pay todos os dias durante os últimos 5 dias de sua doença. Ele relatou que o Capitão Pay lhe contou que suspeitava ter sido envenenado, porém não acusou ninguém explicitamente nem demonstrou desconfiança de sua esposa. Porém, o Sr. Ding afirmou que o Capitão Pay desconfiava que a esposa de um homem de Nova York, Charlie Roth, tentou fazer a Sra. Pay se voltar contra ele. Ele explicou que a Sra. Roth havia escrito cartas para ela alegando que o Capitão Pay frequentemente visitava lugares de má reputação na cidade associados a mulheres questionáveis e desperdiçava seu dinheiro. O Sr. Ding acrescentou que o Capitão Pay negou essas alegações e ele acreditava que ele sempre havia sido um homem honrado. Antes de sair do banco das testemunhas, o Sr. Ding lembrou que a Sra. Pay mencionou que o Sr. e a Sra. Roth lhe deram veneno para percevejos, mas ela disse que havia descartado. Quando perguntaram ao Sr. Ding por que ele acreditava que o Sr. e a Sra. Pay tiveram um casamento problemático, ele respondeu que, em sua opinião, os problemas do casal vinham do relacionamento da Sra. Pay com William Crawford, que alugava um quarto na casa do Sr. e da Sra. Horton. Ele disse que o Sr. Crawford visitava a casa dos Pay sempre que o Capitão Pay estava fora, sempre ficando até tarde da noite, mas nunca quando o Capitão Pay estava em casa. O Sr. Juris Dr. Taladai foi a próxima testemunha. Ele afirmou que o casamento dos Pay foi marcado por sérios desentendimentos conjugais, principalmente causados pela Sra. Pay. Ele explicou que o Capitão Pay proibiu sua esposa de permitir a entrada dos Hortons ou do Sr. Crawford em sua casa, mas ela continuou visitando-os mesmo assim. Ele contou que certa vez
quando o Capitão Pay foi de surpresa à casa dos Horton procurar sua esposa. Ele ficou chocado ao ver William Crawford deitado com a cabeça no colo de Mary Pay. O Sr. Talladay disse ao juiz que algumas das palavras usadas após o encontro eram, em sua opinião, muito inadequadas para serem compartilhadas publicamente. No entanto, ele disse que a Sra. Pay ficou irritada com o marido vindo procurá-la e disse a ele que ele não era o pai de seu filho. Quando perguntado sobre o Capitão Pay, o Sr. Talladay disse que ele era um homem de bom coração, que amava sua esposa e frequentemente desconsiderava suas ameaças e comentários maldosos por causa disso. A Sra. Pay esteve presente durante todo o processo, demonstrando desinteresse. Em vez disso, ela se sentou calmamente lendo um jornal. William Crawford subiu ao estrado. Quando questionado se tinha ajudado a Sra. Pay a falsificar um cheque em nome do marido, ele negou. Ele também negou relatos de que havia sido visto com a cabeça no colo da Sra. Pay. Ele afirmou que conhecia o Capitão Pay durante sua vida e frequentemente visitava a casa dos Pay. Ele disse que às vezes o Capitão Pay estava em casa e às vezes não. Mas o Sr. Crawford enfatizou que nunca ficava muito tarde, geralmente não mais tarde do que 11 da noite, e acrescentou que nunca ficou sozinho na casa com a Sra. Pay. Sempre havia outra pessoa quando ele visitava. No entanto, quando questionado sobre isso, ele omitiu frequentemente que a única pessoa presente era o jovem filho do Sr. e Sra. Pay, que sempre estava dormindo às 7 da noite. Após isso, perguntaram ao Sr. Crawford se ele havia visitado a casa durante a doença do Capitão Pay, ao que ele respondeu que não. Ele disse que o Capitão Pay o havia proibido de ir lá. Dr. Till testemunhou que perguntou à Sra. Pay se ela havia dado algo ao marido para deixá-lo doente, e ela negou isso chorando. No entanto, ele acrescentou que o Capitão Pay lhe disse que suspeitava que havia sido envenenado através da água do poço ou de uma torta feita por sua esposa. Durante seu depoimento, a Sra. Pay foi interrogada sobre seu casamento conturbado e sua relação com o Sr. William Crawford, um homem que era visto com frequência em sua residência na ausência do marido. Ela negou veementemente qualquer ligação imprópria com ele, afirmando que as acusações de infidelidade eram apenas fofocas maliciosas. Quando questionada sobre a suposta torta envenenada, ela insistiu que tinha comido a torta inteira sozinha e que não havia motivo para preocupação, negou ter envenenado seu marido ou ter qualquer participação em sua doença. No entanto, apesar dessas negações veementes, uma testemunha a contradisse, lembrando que o Capitão Pay tinha realmente comido a maior parte da torta, enquanto a Sra. Pay mal a tinha tocado. A testemunha ainda afirmou que era a Sra. Pay quem manuseava a comida e o remédio e também tinha alimentado seu marido com batatas, então qualquer envenenamento só poderia ter sido administrado por ela. Quando o inquérito terminou, o júri emitiu um veredicto afirmando que, em sua opinião, o Capitão Pay havia morrido devido aos efeitos de um veneno corrosivo, provavelmente arsênico. Eles também apontaram a Sra. Mary Pay, sua viúva, como a principal suspeita. A Sra. Pay ficou sob custódia, mas foi liberada na sexta-feira, 5 de janeiro. O juiz Harris explicou que, embora tenha sido confirmado que o Capitão Pay morreu de envenenamento, não havia evidências legais suficientes para acusar a Sra. Pay de homicídio. Isso não convenceu a todos na comunidade, muitos dos quais acreditavam que o caso havia sido mal conduzido, dizendo que poderia ter sido realizado com muito menos despesas e com maior discrição. Outros especularam que o alto custo de uma análise química adicional, que foi estimado entre $500 e $1.000, havia desencorajado os oficiais a prosseguir com o julgamento, que seria baseado unicamente em evidências circunstanciais. Após sua libertação, a Sra. Pay foi nomeada administradora do modesto patrimônio do falecido marido. A opinião pública manteve-se muito dividida. Alguns acreditavam que ela escapou da justiça por falta de provas diretas, enquanto outros duvidavam se as autoridades fizeram o bastante para apurar a verdade. Independentemente, a morte misteriosa do capitão David W. Pay tornou-se uma parte duradoura da história de Fishkill Landing, uma que para muitos carregava a suspeita persistente de que Mary Pay havia se safado de um assassinato.